Testei ficar sem trigo por 14 dias e foi isso que aconteceu. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Tudo bem? Meu nome é Carolina, tá? Eu sou especialista em reabilitação da diástase e também habilitada hipopressivo. Aqui nesse canal a gente conversa sobre barriga, sobre diástase, treinos em casa e bem-estar feminino, principalmente nosso, né? De mamães. E eu tava olhando o conteúdo, né, para hoje, eu falei, por que não falar sobre isso, dividir sobre esse assunto lá no YouTube? Porque apesar de não ser sobre treino, um vídeo falando sobre o físico, eu acredito que tem tudo a ver, né? Já que aqui a gente também compartilha um pouco a respeito da nossa alimentação, das nossas tolerâncias e intolerâncias. Então eu vim compartilhar com vocês a respeito disso, desse teste que eu fiz e que eu me surpreendi muito. Fica até o final porque eu vou contar tudo aqui para ti, tá certo? Olha só. O que aconteceu, né? Não foi do nada que eu pensei assim, ah, pá, acordei um dia, eu vou ficar 14 dias sem consumir trigo. Não. Eu amo pão, né, gente? Então, assim, como uma boa brasileira, aquele pãozinho francês fresquinho, com manteiga, cafezinho, enfim, é isso. Então, início desse ano passado, perdão, ano passado, eu consegui tirar o açúcar do meu café, né? Assim, tirar o açúcar de uma forma geral, assim, da minha alimentação, né? Diminuir bastante. E assim, ficou aquele açúcar do café, sabe aquela... Uma colherzinha, tipo o efeito placebo, sabe? Eu não adoçava, mas também não deixava amargo, enfim. E aí eu falei assim, cara, todo mundo diz que é fácil, todo mundo diz que é possível, por que que eu não tô conseguindo tirar o açúcar do meu café? E aí eu fui testando de várias formas até que eu encontrei a minha forma ideal. E aí eu posso vir fazer um outro vídeo falando a respeito, porque também acho pertinente, né? E tava aumentando muito a minha vontade de comer doce, de consumir açúcar, né? E, enfim, aumentei o consumo de pão. O pão é muito prático, né, gente? O pão é prático, o macarrão é prático, o rapidez é prático, a torradinha, o creme cracker, né? Tudo é muito prático para a gente poder estar fazendo uso, lançando mão, né? Principalmente a gente que tem uma vida muito corrida. Eis que um dia eu fui comer um pãozinho normal. E eu tive acho que o pior refluxo da minha vida, né? Tive o pior refluxo da minha vida. Doía assim, ó. Do lado esquerdo, assim, doía tudo, assim. Parecia que eu tava... A sensação que eu tinha é que se eu não ficasse bem, eu tava com algum problema cardíaco, sabe? A sensação que eu tinha, assim, que talvez não fosse um refluxo, podia ser até um infarto. Era essa sensação que eu tinha. Tudo parado aqui. Eu não conseguia botar nada para fora, não conseguia, vou falar o português bem claro, não conseguia arrotar, não conseguia fazer cocô. E assim, isso foi no mesmo dia, tá? E aí eu fiquei bem preocupada com aquilo, muita dor, muita queimação. E aí eu falei assim, eu vou caminhar com a Aurora para ver se eu consigo soltar gases, para ver se eu melhoro, né? Meu trânsito intestinal, melhora essa minha digestão. E aí eu fui caminhar com a Aurora, isso já era de noite, minha cachorra. E eu fui passear com ela, e aí eu fui soltando gases, fui ficando bem. Só que o bem daquilo tudo que eu vinha sentindo. E só nesse dia eu tive a clareza de que era um refluxo. Eu já tinha tido outros episódios bem mais brandos, né? E episódios assim desde 2018, por aí, né? Que não era qualquer pão que me caía bem, eu tinha que comer sempre um pão torradinho, sabe? Assim, às vezes uma pizza que não entrava legal, mas assim, episódios brandos. E aí eu ficava um tempo sem consumir pão, sem comer pizzas, fazer um negócio assim meia boca. E até que esse dia me caiu a ficha assim de que
era um caso grave que eu não podia ficar assim porque não estava me fazendo bem. Ótimo. Ali naquele momento, passeando com ela, eu entendi, ok, eu tenho refluxo, eu tive uma crise agora mais intensa, o que eu posso fazer para melhorar isso? E aí foi quando eu decidi que eu não ia mais consumir nada com trigo por pelo menos uma semana. Né? Eu falei bem assim, eu vou zerar o trigo da minha vida essa semana e vou comer só cuscuz estava liberado, pão de amido, amido e aveia estava liberado, mingau de aveia estava liberado. O que eu comi mais? Ah, macaxeira, banana da terra, né? Banana pacovan, que a gente chama aqui. Mas o que? Tapioquinha eu não comi. Batata doce, cará. Tudo isso estava liberado. Ovo estava liberado. No almoço eu estava comendo bastante vegetais, arroz. Farinha de arroz também estava liberado. E aí eu fui fazendo essas trocas assim, mas assim, eu simplesmente zerei, tá? Essa noite que eu tive, nesse dia que eu tive refluxo, a noite foi bem complicada para eu conseguir dormir. Eu dormi praticamente sentada. Mas aí no outro dia, com o passar do dia, né, quando foi assim no final da tarde, eu já fui ficando bem. Quando completou 24 horas, eu já fui ficando bem. E aí eu falei assim, uau, tá melhorando isso daqui. Eu fui tomando bastante água, comendo bastante frutas, né? Questão de hidratar e comer fibra, né? Para naturalmente eu ir eliminando aquilo que estava me maltratando, me fazendo mal, tá? E aí, quando foi completando assim o terceiro dia, eu comecei a perceber que o meu sono já tinha regulado, né? O meu cocô já estava regular e eu estava fazendo uma digestão mais leve. Eu me sentia mais saciada e eu estava fazendo uma digestão mais leve. Leve no sentido de que eu me sentia alimentada, mas eu me sentia com energia, eu estava disposta, sabe, a fazer as coisas. Mas não porque eu estava restringindo alguma coisa, e sim porque a digestão estava me fazendo bem, sabe? Aquela digestão daquele alimento, daquela comida que eu estava ingerindo, estava me fazendo bem. E aí, sim, e aí eu implementei chá também. Chá de carqueja, chá de hortelã, foi o que eu tomei. Carqueja e hortelã. E aí, 3 dias, aí quando completou uma semana, eu percebi que eu continuei fazendo cocô normalmente, que eu continuava me sentindo saciada muito bem. Então, assim, eu estava me alimentando melhor, estava olhando mais para isso e me sentia saciada. Passei a tomar bastante água, então mais água do que eu estava tomando. E estava tomando chá, né? Após o almoço e antes de dormir. Comecei a implementar o chazinho. Uma xicrinha só de chá e tava bem legal. Então, todos aqueles sintomas, todo aquele mal-estar do refluxo, ele já estava no passado. Eu não sentia mais nada daquilo. E aí eu fui percebendo que eu estava acordando mais disposta, eu estava indo dormir mais disposta, acordando mais disposta e dormindo melhor. Eu não tinha episódios de ficar levantando, de querer ir fazer xixi, ou de sentir de repente gases, né, no meio da noite. Não tinha mais nada disso, tá? Então eu tava fazendo assim uma noite de sono completa. E aí, quando foi lá pelo 10º dia, eu tenho aqui assim na testa, eu tenho melasma, tá? Um pouquinho aqui também. Eu sim percebi que ele estava mais suave, ele estava menos aparente, né? Eu uso uma base, às vezes eu uso corretivo e muito protetor solar, né? Mas assim, com a minha pele natural, a minha pele sem nada, ele estava bem menos aparente. E isso também me deixou bem contente. E aí, quando completei 14 dias
de curiosidade, assim, né? Eu percebi que as minhas calças estavam entrando mais fáceis, percebi um ponto importante. Percebi que não estava com tanta retenção. E às vezes aparece uma celulite aqui e ali, né? No bumbum, na coxa, assim, na parte posterior da coxa. E eu tava sem. Eu percebi que eu tava sem. Eu falei, opa, eu vou já me pesar, né? Vai que. E aí, para minha surpresa, sem eu fazer mais nenhuma manobra, sem aumentar nada, sem restringir mais nada além do trigo, eu tinha baixado um quilo. Então, eu tava, normalmente eu peso 62, 63, eu tava com 61. E há muito tempo, eu não peso 61. Então, assim, aquilo para mim foi assim, uau, sabe assim, uau. Então, eu posso dizer para vocês assim que para mim, né, melhorou muito. E outras vezes eu já tinha tentado outras manobras, mas aí eu só restringia o pão, diminuía o pão, fazia uma coisa e outra. Mas quando eu fui severa comigo mesma, né, e coloquei a questão, né, do zerar o trigo, nossa senhora, melhorou muito, 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 muito. Hoje eu já voltei a comer, tá? Mas eu tô pensando seriamente em entrar nisso de uma vez por todas, sabe? Ficar sem trigo, então diminuir assim consideravelmente ele da minha alimentação no dia a dia e deixar ele de repente só para o final de semana, uma refeição e outra, sabe? Uma coisa assim, para também sair um pouco, né? Não vai ser o dia do lixo, mas vai ser um dia de uma alimentação livre, sabe? Uma refeição livre. Quando for na casa da minha mãe, quando for confraternizar com a família, com os amigos, enfim, para não ficar aquela coisa também tão restritiva, sabe? Ai, não como isso, ai, não como aquilo. Mas isso me fez muito bem. E eu queria muito vir compartilhar contigo, por quê? Porque de repente, assim como eu, e hoje eu não estou falando como professora, não estou falando como especialista, assim como eu, de repente, tu tirou o pãozinho, né? Tu tirou, de repente, uma cervejinha, tu cortou o açúcar, mas tu ainda não consegue perceber resultados, assim, né? Não consegue ter um retorno, assim, dessa tua alimentação. E a gente precisa, às vezes, ser um pouquinho mais, eu vou trazer de novo a mesma palavra, um pouco mais severa com a gente, sabe? Porque o nosso corpo está informando o tempo todo para gente o que ele aceita, o que ele não aceita, o que ele tolera e o que ele não tolera. E o meu não está tolerando o trigo. E eu preciso olhar para isso e dizer assim, ok, então eu vou te alimentar com outra coisa. Algo que te alimenta, te faça bem e que tu possa me dar um retorno positivo através disso. Entende? Então, assim, de repente tu tá aí também se perguntando, meu Deus, e aí, né, essa barriga, isso e aquilo, essa celulite, esse cansaço, esse mal-estar, essa prisão de ventre. E aí precisa tirar uma coisinha, precisa fazer um ajuste na tua rota para tu poder ter sucesso. E é por isso que eu senti de compartilhar esse vídeo aqui, esse assunto aqui, perdão, nesse vídeo, e trazer para ti, de repente, uma ideia, sabe? Olhar para ti, de repente é o leite, de repente é o açúcar, de repente é o trigo, eu não sei o que que é, a carne vermelha, né? Eu não sei o que que é, mas eu te garanto que se teu corpo está te dando sinais, tu precisa olhar para isso e não pensar que isso é uma punição, e sim algo que vai te fazer melhorar, que vai te dar resultados, que vai te trazer conforto, bem-estar, longevidade com qualidade, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu espero ter te ajudado com isso.